Olá, tudo bem? Ai, testando. Bom dia, boa noite. Vou aceitar a Luísa aqui, a nossa convidada. Tá bom o som aí? Vão curtindo a live pra... Bom dia, Ei, bom Lu. dia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tô aqui ajeitando a altura aqui do tripé para ficar bonito. Ai, coisa boa. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu também tô ajeitando aqui meu, como é que se diz, o tripé. Acho que agora vai. Oba! Ei, Rai, a gente está aqui combinando com o nosso simbolinho aqui no meio, o nosso Triste. Drizzy. Conta o que que isso aqui significa, por que que a gente tem uma joia aqui no meio da testa. Ah, beleza. Então, o Driste, né? É muito legal, assim. Antes eu achava, a gente vai pra Índia, não preciso andar que nem eles, porque eu não sou indiana, não entendo, né? Porém, quando tu vai entendendo cada significado, porque de verdade tudo tem um significado, é muito interessante. O Driste, para canalizar as energias, tirar as energias ruins e também te dá um ponto focal. É impossível quando tu olha para a pessoa com drístro não olhar. Então, assim, é muito interessante, né? Que ele tira, né? Ele faz, né? As questões assim, se alguém tá com mal olhado, alguma coisa, ele tira, né? Essa questão de energias ruins, assim. Então, eu achei bem interessante e cada drístro também tem as cores significam algo, né? Acho que o vermelho é para quem já é casado e tal. Aí as outras cores é mais assim por diversão da pessoa, né? Mas eles usam mais vermelho, acho que às vezes preto também. Hoje estamos as duas de vermelho. Esse aqui foi presente da Rai para mim, olha só. Que bacana, gente. Primeira vez que eu tô usando um Drizzy. Eu fiquei lá tentando mirar se estava certinho. Tem aquela questão também do terceiro olho, né? Que é mais ou menos nessa Exatamente, região. de Não é abrir, né, isso? a nossa intuição. Verdade. Ah, que legal. E na Índia tem muito também a relação com o Ayurveda, os chakras, né? E tem Exato. chakra importante aqui, não tem? Na região da Exatamente. Agna testa. Chakra, o nosso chakra da intuição, né? Da abertura, assim, né? Para o universo, assim. O coronário e o Agna, eles têm esse poder de comunicação com o todo. Mas antes disso, deixa eu te apresentar, né? E a gente se apresentar um pouquinho, por mais que muita gente deve ter, muitas pessoas que te conhecem que estão aqui, muitas pessoas que me conhecem que não te conhecem. Eu Bora vou lá. começar por mim. Eu sou a Rai, sou prof de yoga. Eu acabei de voltar da Índia de um curso de 300 horas. Eu e a Lu, a gente está morando aqui em Singapura. E essa live é para falar, né, sobre a experiência da Índia e principalmente, assim, desde o que o país te traz, mas também as experiências com o yoga e tudo de crescimento dele, né, enfim. E aí eu quis convidar a Lu, que é uma jornalista, e ela é que é minha vizinha, né? Amiga dessa vida de expatriada. E aí eu vou deixar de te apresentar. Fica à vontade, o espaço é teu. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei super honrada. Você sabe o tanto que eu gosto de conhecer culturas novas, de entender, né, do estilo de vida que as sociedades levam mundo afora, super curiosa com viagens. E poder mediar esse papo contigo é muito enriquecedor para mim. Obrigada a todo mundo que já está aqui com a gente. Estou vendo os rostinhos entrando por aí. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Quem é de bom dia, cafezinho como eu. Quem é de boa É, noite já traz o um chazinho, chazinho, o exatamente. vinhozinho e A vem gente tá conversar no com a horário gente. oposto, né, gente? Para saber, aqui é quinta de manhã, no Brasil é quarta à noite. É 11 11 horas na horas no frente. futuro. 11 horas no futuro. Gente, se eu olhar pela janela, eu vejo a varanda da Raia. A gente é muito vizinha.
Muito É vizinha mesmo. verdade. Quase pensamos em fazer juntas, né? Mas acho que assim a gente divide bem. Sim, traz as duas audiências para esse papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou jornalista, trabalhei os últimos anos aí como assessora de imprensa, tocando, né, minha própria agência de comunicação no Brasil. E aí agora aqui do outro lado do mundo a gente precisa se olhar com outros olhos, ter essa abertura que o yoga traz para a gente, não é mesmo? Para se ressignificar, olhar com outros olhares. E nessas voltas que o mundo dá, a Rai entrou na minha vida e a gente está aqui para conversar com vocês hoje. Ah, muito bom. E a verdade, assim, né? A Lu também adora viajar. Ela também agora acabou de voltar, acho que de uma Ásia Trip aí, fez várias viagens muito bacanas, pedi várias ajudas, então vale a pena até conferir o perfil dela com muitas dicas e lugares que eu também ainda não conheço, muito legal. E isso aí, Gisele. Gisele está de chá e pijama. Eu disse ou vem de Delícia! pijama, bem confortável, ou vem já. E E só vamos. eu queria começar dizendo assim que quando eu vim para cá, né, depois da Índia, eu ainda estou digerindo tudo que a Índia me trouxe, ou me deu, né, ou fez em mim. E eu sei que é um país que ele é muito potente, assim. E eu não sei se ele é para todo mundo, mas ele é realmente potente em todos os sentidos, assim. Eu lembro como se fosse ontem a gente comendo uns petiscos, tomando uns drinks, para te dizer um até logo que você estava indo embarcar para a Índia. Parece que foi assim, 2 horas atrás. E tudo ainda era novidade, era um mundo de desconhecidos para você, né? Assim, muito desejo, muito sonho, muitas expectativas, mas você ainda não sabia como é que iam ser esses dias que estavam por vir, né? E eu já vou começar, minha amiga, mas eu já vou começar te colocando na fogueira. Como é que você resumiria a Índia, que é tão plural, né? Que é tanta cor, é tanto som, é tanto cheiro, é tanto movimento, é tanta gente, é tanta religião. É possível resumir em uma palavra para a gente dar o pontapé inicial ou é loucura? Eu acho que sim, e eu acho que quem está me acompanhando ali viu quanto eu falei essa palavra várias vezes, eu não conseguia falar outra, que é intenso. É uma palavra que ela é muito boa para a Índia, porque ela é intensidade, né, de diversas áreas, assim. Ela rasga mesmo. A Índia rasga porque tu vê a dualidade da vida, né? Tu vê a desigualdade social, tu vê as questões, assim, de machismo imperando, assim, né? Porque a gente vem... O que que acontece? A gente vindo dessa cultura ocidental, ir para lá, não adianta ir armado, né? Não dá. Porque a gente vai como espectador, como um mero observador e, e tentar também não levar essa bagagem que a gente tem para não absorver o que eles podem nos passar. Porque senão acaba que a gente não aprende nada, né? Então, assim, sim, foi muito duro em algumas partes, porque acaba que a gente tem a bagagem e pensa, não, eu não posso. Senão, tu fica só assim, uma pedra num lugar que pode te proporcionar muita coisa. Então, a intensidade, porque tudo te toca, né? A comida ela não passa despercebida, ela tem um sabor muito potente. As roupas são muito coloridas. Eu vim com uma blusa de lá que é bem assim, eles têm tudo muita cor, Ai, é que muita. linda! Toda bordada. Eu me dei porque eu falei assim, olha, eu quero comprar algo que eu vá usar também, né? Porque senão a gente pega por bonito, enfim, daí e então assim, todo mundo é muito colorido. Eu amo cor, então aquilo para mim me preenchia os olhos, assim, todas as mulheres elas usam saris, né, que é as roupas tradicionais de várias cores, né? Pessoas, elas são muito assim, que nem a gente, né? Nossa sociedade brasileira é muito calorosa, é um povo, né? Então, realmente intensa é a palavra que traduz essa experiência. Que máximo, né? Eu fico só imaginando que eu ainda não tive oportunidade para a Índia. Quando eu for ter essa oportunidade, certamente vou te consultar para o roteiro. É... Mas você viveu realmente lá, né? É tão diferente quando a pessoa
ela vai para vivenciar o dia a dia, para entrar na rotina de quando a pessoa faz assim, ah, peguei férias, comprei a passagem, tenho ali 10 dias, 15 dias, um mês para conhecer o país. Você Muito diferente. realmente entrou, mergulhou, né? Conta pra gente um pouquinho como é que era assim, vida cotidiana, daily basis. Acordei na Índia, preciso viver minha vida aqui na Índia. Como era a sua rotina? Então, eu vou falar assim de maneira geral, né? E também depois a gente especifica, né, no Ashra, né, que é na minha vida de yoga. Mas de maneira geral, eu acredito que desde sempre eles têm uma rotina muito diferente. Assim, é muito e na verdade não, né? Em questões de limpeza e higiene de casa, né? É realmente muito diferente e os padrões são muito menores que os nossos. A gente, para quem não sabe, eu posso dizer um pouquinho, acho que a Luísa também, por a gente já ter viajado em alguns lugares, que o brasileiro é um dos povos que é mais limpinho e higiênico do mundo. E é verdade, gente. Às vezes a gente se acha menos, não. Mais que europeu, inclusive, né? Que seria e dá para se dizer que americano também, quando eu morei nos Estados Unidos, assim, a gente tem um padrão bem elevado de higiene. Então, para nós brasileiros, que dá para se falar, né? Pelo menos assim, nossa família mesmo, que a gente brinca, a gente é humilde, mas é limpinho, né? É real. Lá é muito menor, inclusive de famílias com uma alta casta, que eles falam, né? Casta é o tipo de definição que eles falam para sociedade, né? Ou tu tem uma alta casta, ou tu tem uma baixa casta, que cada casta faz um tipo de serviço para a sociedade. Então, as baixas castas são mais serviçais, tem outros que daí são mais comerciais, que é uma casta média, e outra casta alta é a casta mental. A casta que usa a mente para produzir como médicos, como professores. Então, isso é bem interessante, né? Aí tem os nomes, né? Os brahmacharis, né? Isso lá atrás agora já deu uma difundida, porque o que aconteceu? Tu pode sim nascer numa casta baixa, porém, se tu, com teu sorte ao trabalho, porque a sociedade está assim, né? Tu estudou, tu sai da tua casta e vai para casta, digamos assim, tu saiu da de serviçal e tu foi para de comercial, tá? Sou bancário, tu atingiu, tu consegue. Eu não sei te dizer em relação a Brahmachari, porque a casta mais alta, porque eu não sei se tipo tu pode ativar, né, chegar nela, ou se tu só tem que nascer. Ah, então você Então, pode fazer uma escalada social. pode com o teu emprego, porém tu sempre vai ser daquela casta que tu nasceu. Isso é um fato. Mesmo que tu atingiu com os teus méritos, né? Isso na hora, de repente, de um casamento, enfim, vai dar uma pontada, porque no fim a tua família toda é daquela casta, né? Que tu veio. Então, isso é bem complexo lá e existe. Mas é assim, no daily base, assim, né? Que é no dia a dia, no básico, né? A comida é totalmente diferente. Então, assim, enquanto a nossa é cafezinho com pão e uma coisinha, eles têm diversos, a melhor forma de descrever, molhinhos, são molhos, né? Bem apimentados, bem fortes, bem. É um pop-up, né? Ele te dá um tchan, assim, com um pãozinho que daí sim é delicioso, chamado chapati e roti, que é basicamente farinha e água. E é lindo, né, de ver assim eles fazendo, porque farinha e água e é um flat, uma coisa bem fininha, e eles comem isso em todas as refeições. Se quiser ficar gordinho, vá para a Índia também. A gente tem que cuidar porque é viciante, claro, né, dentro da medida. E aí o chai, né, que é uma delícia, é uma masala, é um chá de masala com leite e ele é bem forte, bem potente e ele tem cafeína. Então, assim, é isso, né? E eu adoro, sou suspeita, a comida indiana tem meu coração. Ela é forte, eu acho que assim, ela é um ame e odeio. Ou tem coisas que, na verdade, pode gostar, outras não. Eu sou muito tranquila com pimenta. E aí já começa assim, muita espiritualidade. Sempre tá rolando uma mantrinha. Eu tive a oportunidade de ficar na casa de uma família, então eles têm um altar para rezar. Um altar, como se fosse um quarto, né? Com os deuses deles e a música rolando, né?
o mantra, que daí cada pessoa, no caso lá era de Krishna. O Krishna é muito adorado, né? Ele é um deus muito querido, ele canta, ele é muito amado por todos, assim. Então, tava tocando o mantra do Krishna. Então, assim, realmente é bem diferente, bem... e bonito de ver. A espiritualidade, assim, é muito forte. A crença religiosa, a crença, né? Espiritualidade a gente até tem que mudar porque é errado falar, né? Mas, assim, a crença religiosa deles é muito forte. Nossa, só por essa sua última fala aí a gente já tem, né, um pupurri aí do que seria a Índia da Rai, a Índia para Rai, né, através dos seus olhos. Acho que a gente pode até fazer alguns recortes e ir enveredando por caminhos aqui, que a gente ainda tem tempo aqui na nossa live. Eu sei que o tempo vai ficar pequeno, mas para a gente tentar cobrir o máximo de tópicos possível. A comida realmente, olha, quem não teve oportunidade de experimentar comida indiana ainda, procura no iFood, procura no seu bairro, porque é uma coisa divina. Não é à toa que todos os povos da antiguidade navegavam para a Índia atrás de especiaria, atrás de tempero, porque realmente tempero naquela época, além de servir para dar gostinho na comida, era também moeda de troca e remédio. Então é algo muito Cura, né? Exatamente. A precioso, comida, né? ela é cura, né? Volta, né, da medicina. O que a gente ingere todo dia, né, é a nossa medicina, né? Então, realmente, eles acreditam muito nisso, né? Como tu falou, na medicina Ayurveda, tem as alimentações exatamente para o teu tipo de dosha, que daí é um outro papo que iria muito além, né? Que é basicamente o teu perfil de personalidade combina. Bom, eu sou muito, digamos, agitada, aérea, eu tenho que comer comidas mais terrosas, só para Olha que dar massa. um breve, né, uma explicação para entender. Pessoas que já são mais assim, ai, são mais apáticas, cansadas, tem que comer comidas com pimentas para dar essa energia. Então, vai para a Índia, vai para Olha a que Índia que máximo. vai te levantar. Né? Então, assim, só isso é uma breve do que eles explicam, né? E que era a nossa rotina também esses alimentos, assim, muito interessante mesmo. Ele joga consciência para o que você está comendo, né? Sair Perfeito. do piloto automático, porque. Perdão, perdão, engasguei. Tudo certo. Eita, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Tranquilo. Engasga, desengasga, volta. Na nossa sociedade, né, ocidental, contemporânea, nessa era da internet, a gente tá muito assim no desembalar, mais no que no descascar, no pega, sai correndo, sai comendo, não vê nem o que tá comendo, né? E é muito interessante a gente olhar para essa cultura milenar que para e olha, né, para a comida, joga luz, joga consciência. Tem um restaurante, Ayurveda, aqui em Singapura, depois a gente até marca de lá, o Rai, que no menu deles, eles falam assim, se a sua alimentação não for boa, de nada adianta o remédio. E se Exato. a sua alimentação for boa, você não precisa de remédio. Isso me Ah, que marcou de um lindo. Faz jeito, muito assim. sentido mesmo, né? É Imagina. isso. 80% do nosso corpo é o nosso alimento, né? O que a gente ingere diariamente. E aí a gente quer remediar com outras coisas, né? Não adianta. Se a gente faz a base bem feita, tá tudo bem. Tu vai ter uma vida longa sem remédios, se Deus quiser, né? Assim, eu acho que começa por aí, todo dia. Vamos de comida física para comida intelectual, porque você ficou digerindo e recebendo e se nutrindo com 300 horas de conteúdo intenso. E a gente falava ontem, né, que a gente teve um papo pré, a gente falava assim que às vezes você vai para um curso intenso e você mergulha de cabeça e é tudo que você precisava. Às vezes você vai para um curso intenso e você precisa dar um passo atrás para entrar no ritmo, né? Porque intensidade, ela é o que ela diz, né? Ela chega para mostrar o que ela veio. Você foi para um curso Exatamente. intenso, em outro país, vivendo dentro do ashram, com 300 horas de programa. Conta disso pra gente, porque não tem alimento maior que isso, não.
Perfeito. Então, o yoga, né, lá, assim, eu acho que para falar do curso que eu escolhi, é preciso explicar um pouquinho das escolas de yoga. Eu sou formada em Hatha Tantra. Na verdade, minha primeira formação de 200 horas é um método que o professor criou. Então, além dele ser já uma mistura, um neo-yoga, nem teria como eu achar ele lá, mas seria mais parecido como uma base rata, um flow vinyasa, um rata vinyasa, uma coisa assim, um pouco mais tranquila. Para quem não entende, o rata, eles são posturas que tu tem mais permanências, o vinyasana, uma respiração, um movimento, e a ashtanga, que foi o que eu escolhi apenas, é uma prática milenar também, que foi a base do yoga, bem masculina, uma energia muito forte, uma energia de praticidade, feita inclusive para militares lá atrás, porque ela tem uma sequência fixa. Então ela não tem a criatividade, ela tem assim, é todo dia a mesma coisa. Porém, tem benefício por isso, porque tem disciplina, tem a seriedade. A gente começa sempre em Samastita, que é aquela postura de montanha, né? Nessa prática, cantando o mantra, né, deles. E depois a prática, que ela é muito intensa. Ela é o crossfit do yoga, é suadeira da Bahia. Então, assim, para quem é essa prática? Vou dizer assim, para quem tem muita energia mesmo, e tu tem que soltar aquilo lá. Porém, assim, a tua respiração tem que estar muito em dia, né? Se teu coração tá tão acelerado, talvez tu não pega o benefício da prática, porque aquilo vai estar te atropelando. Não fica nem um yoga, fica uma loucurada, né? Mas assim, é uma coisa que é engraçado, a gente conversava depois que é um ruim e bom, porque a gente amava depois a sensação, e ao mesmo tempo lá tu tava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, assim, se tu vê, eu vou tentar, se eu conseguir depois, eu vou fazer o seguinte: quem tá na live, eu vou colocar depois nos stories ou faço um grupo de close friends para mostrar todas essas fotos de tudo que eu tô falando. De uma maneira assim bem prática e eu vou Ah, legendando. eu quero ver todas as fotos. Porque realmente, bom, eu coloquei o pé na cabeça e coisa nada. Então tem posturas assim que o meu professor fazia que a gente ficava assim, não, bom, nem vou tentar, que eu vou me estabacar no chão. E ela é uma sequência que faz tu chegar naquele lugar, né? De chegar naquela postura. E posturas bem desafiadoras. Então, eu posso dizer que a Ashtanga não é muito para mim, não é minha vibe, não é o que eu vou ensinar nas minhas aulas. Porém, para eu crescer fisicamente, para eu ter a ordem da postura com toda a modelagem do meu corpo para passar para os meus alunos, aí eu posso dizer que eu aprendi. Porque realmente ela é base, né, o Ashtanga. E aí também tinha aula de Vinyasa, que daí Vinyasa eu já trabalho, que é uma respiração, um movimento. Então é um flow muito aberto. O professor criava o flow dele e nos ensina, né, como é um curso de 300 horas, a gente chega assim, quando faz de 200, transforma a vida. O de 300 é para ser profissional. É o que eu entendi. Não tem muito assim, retiro espiritual. Não, é para tu ser um profissional de yoga. Então lá eles me tratavam assim, tô conversando com uma professora e eu quero ser uma professora melhor ainda. A minha expectativa um pouco era, vou ter um retiro espiritual, um rolê mais assim, Índia. Não, eu fui por uma coisa bem profissional, mas assim, incrível, né? Eles têm muito conhecimento. Eu escolhi essa escola por indicação dos meus professores antigos e é unânime. Então, assim, por mais que eu não me identifique com a Ashtanga em si, como eu digo, né, eu tenho o meu crescimento, é impecável a escola, a organização, tudo. E aí, a minha rotina lá de yoga era, eu acordava às 5 da manhã, a gente ia para aula de meditação, 5h45, meditava, depois tinha a aula de Vinyasana, depois voltava para Pranayama. Pranayama, para quem não sabe, são técnicas respiratórias. Então, meditação é uma coisa, Pranayama é outra. Na verdade, eu acho que era Pranayama até no início. Mas daí era essa manhã. Aí a gente tinha um café da manhã, que a gente. Tudo no Ashra, né? Ashra, para quem não sabe, é um centro de práticas espiritualizadas. Então, é um lugar que tu mora, pratica e vive com os mestres, né? E então é uma troca linda, né? Tu tá imersa ali.
e depois volta para o café da manhã, os pãozinhos, o chai, né? E depois a gente tem um tempinho assim e voltamos para a prática, filosofia de yoga, que ganhou meu coração. Por mim, eu faria 5 horas de filosofia de yoga, porque é realmente assim incrível. Eu não sei se a gente fala desse tópico agora, se a gente Vamos abre. guardar para daqui a pouquinho? Vamos guardar Beleza, a para daqui gente a pouquinho? guarda. Acho que isso pode ser o grão finale, que E daí eu... são as sabedorias mesmos que trouxe. Depois Então, pessoal, não de sai daí não. Tem filosofia de yoga já já. a filosofia de yoga de ponta, né? Queria trazer minha professora aqui, vou convidar, mas daí tem que ser em inglês, a gente tem que falar em inglês. E aí, depois de filosofia, tem metodologia, alinhamento e anatomia do corpo. É incrível, assim, ele pegar o corpo humano, explicar cada parte onde faz, né, a postura e tu desmembrar e a gente também escrever, né, o nosso flow com uma intenção. Não é, vou tocar um monte de postura, não. A gente tem que entender, né? O yoga ele te dá essa liberdade, mas ele também tem intenção por trás. Então é muito, muito bacana, porque é uma prática milenar. Eu já contei isso várias vezes, mas uma breve histórica sempre foi passada para castas altas. Quem ensina o yoga era para castas altas, depois foi se disseminando para castas menores, homens apenas. Depois, por último, mulheres, indianas e por último, os estrangeiros. Por isso que a gente sente o yoga só agora no Ocidente. Ele existe, porém, ele está muito longe do que é real. O que eu digo para muitos alunos meus tem pessoas que teve técnicas que a gente nunca vai saber na vida, porque elas não eram escritas, elas eram praticadas. Então, Tradição assim, oral. exatamente, teve pessoas que receberam de um mestre essa técnica linda e que talvez ela já morreu, já foi, com certeza, e nunca passou para ninguém. Um ser humano querido chamado Patanjali, que a gente agradece tudo a ele, fez toda essa estrutura de yoga que a gente tem hoje, que ele fez a base, né, que eu já expliquei yamas e niyamas, né, na última live que a gente fez, que são as condutas morais e éticas, que eu fiquei tão feliz que meu professor falou assim, quem faz isso já tá fazendo muita coisa. Não adianta tu querer estar achando muitas coisas assim bem loucas do yoga, né? Se tu não faz a base bem feita, que é moral e ética. Eu acredito que eu deixei essa live salva até no meu YouTube, quem quiser, que é a base básica de um ser humano consigo mesmo e com o resto para lidar na vida, né? E praticar isso já é muito, muito potente. Enfim, então assim, Obrigada, lá na minha Patanjali. vida era yoga, yoga, yoga até 8 da noite. Eu tinha um break daí, para não mentir, de 4 horas, da 1 da tarde às 17, porque a gente tinha prática de Ashtanga à noite. E aí acabava a janta, 8 horas a gente tava livre, morta, né? Tipo assim, não existia, porque era corpo e mente, era realmente. Ninguém, quando assinou aquilo, sabia o quão forte e pesado. Eu tive uma amiga que ela entrou no 200 horas com eles e fez o 300 tudo junto. E ela acabou agora e disse assim, realmente de 300 não é brincadeira. Eu já sou praticante, professora, cheguei e falei assim, vamos que vamos, né? Gente, eu acho que eu só reclamava. Eu falei, eu não sou de reclamar, porque eu não tô conseguindo digerir, né? Muita coisa acontecendo, mas E lindo, né? Aquela coisa, amo e odeio, assim, né? De tipo, muito bom e ao mesmo tempo, meu Deus, muita coisa. E muito conhecimento, e tu quer aquilo, e anota. Eu lembro a gente, assim, tudo com os caderninhos, era muito, muito legal, assim. Saudade agora dá, né? Passa Ai, que muito. delícia, Rai. Não, tô me sentindo lá. Parece que eu tava na tua mala. Aí essa é a ideia, obrigada. Ai, que delícia. Mas olha, enquanto você estava falando, vai acendendo várias luzinhas aqui na minha cabeça, assim, ó. Eu acho que no pessoal que tá assistindo aqui também vai acendendo, assim, você vai despertando curiosidades, assim, na gente. E teve um ponto que você falou que foi muito interessante, que me levou a dois outros assuntos que eu vou querer abordar aqui com você. Que você falou assim, a yoga ela começou nas castas mais altas e foi se disseminando.
E aquilo que a gente tem no Ocidente hoje ainda está um pouco sob um véu aí de algo que tem Neo-yoga, né? algo tem a ser ainda desvendado, né? Entendido, aprofundado, desmitificado, né? E eu acho que até por isso, com certeza, quem te segue no teu perfil, quem está contigo aqui há bastante tempo, já vem fazendo esse caminho de desconstrução e de educação, através do trabalho de excelência que você entrega conteúdo, né, a balde aqui. Mas quem está vindo do meu perfil talvez não saiba ainda direito esse conceito. E aí existe aquele mito no Ocidente, que eu tinha, até vir aqui para o Oriente, né, experienciar falas diferentes, práticas diferentes, conhecer você, conhecer, né, esse mundo aqui da yoga, porque o Oriente é que abriu isso para mim um pouco mais. Conheço nada, né? Assim, conheço a pontinha da pontinha do iceberg, o que eu conheço é nada, mas me mostrou o quanto eu conhecia menos ainda antes, né? E tem aquele mito de que a yoga é para acalmar, a yoga é para gente que é zen, para pessoas calminhas, para pessoas que já são espiritualizadas, que já estão ali na iluminação, né? Aí vem gente que fala assim: eu sou muito agitado, yoga não dá para mim. E eu sei que tu tem esse trabalho da yoga descomplicada, da yoga para o dia a dia, da yoga para qualquer pessoa. Conta um pouquinho dessa visão e ajuda a nossa audiência e me ajuda, por favor, a Obrigada. desmistificar esse Pergunta olhar. essencial, né? Eu acho que é a pergunta de milhões e assim, eu, Raíssa, para quem já me conhece de essência, eu sou 1000 grau. A melhor palavra me define, assim, eu sou um turbilhão, um furacão, né? Enquanto o meu marido, ele é calmaria, eu passo, assim, vendaval. Então, imagina eu com yoga. Eu começo a pensar meus amigos lá de trás, que a gente não tem mais contato, enfim, as pessoas que passam na tua vida, né? E que me conheceu na balada, né? E aí eu pensei agora com yoga. Eu não mudei nada. Eu sou a mesma pessoa. Porém, o yoga me equilibrou para eu achar outras ainda versões da Raíssa que eu não conhecia, né? Que eu posso sim ficar bem comigo, que eu posso sim encontrar minha paz. A minha história com yoga foi que eu nunca tive meu momento sozinha, eu sempre dividi quarto com meus irmãos, sempre fui assim, gente o tempo inteiro. E eu achava assim, não, pra mim não existe essa coisa, né? E aí tu ouve ele, yoga faz bem, te ajuda, não sei o quê. Aí comecei, fui pincelando até o que eu quero dizer é que eu achei uma técnica que combinou comigo. Então, assim, isso vale para qualquer pessoa. Porque tem gente que eu converso assim, fiz, não bateu. Bom, infelizmente, às vezes a gente tem até isso, tem. Psicólogo, tá querendo se matar, tá com depressão, vai no psicólogo que não gosta. Tem isso. Então, assim, primeiro se abre para várias técnicas, porque yoga, como eu falei, tem várias escolas, várias abordagens, várias maneiras de te apresentar no teu corpo. Como eu falei, o Hatha fica mais tempo ali na postura. O que funciona muito para hoje em dia, eu percebo, é o Vinyasa, né? Ele é meio, todo mundo ama, é meio que se quiser começar, começa no Vinyasa. Então, hoje, se a pessoa é mais agitada. Mas aí falando de perfil, assim, o yoga é para todo mundo, porque lá atrás, imagina, todo mundo é bem diferente. Então ele não chegava lá num guru que era calminho para entregar um guru não, uma pessoa normal, né? O mestre não ia lá na família, ele ia numa família com um monte de gente diferente e entregava. Então, assim, digamos, a pessoa é agitada. Ele entregava aquilo, equilibrava a pessoa para dar aquele centramento que ela precisa, porque às vezes tu tem muita energia, mas ao mesmo tempo tu não sabe o que tu vai fazer. Vou começar por onde? Então aquilo dá, né? E quando tu aprende, tu mesmo fica um auto-praticante, tu não precisa nem mais do professor. Eu não sou teu guru, né? Eu sou a pessoa que te dá as ferramentas para tu tocar a tua vida. Mas voltando, também tenho eu, professor, porque é uma delícia praticar com o professor, que ele sempre vai te botando naquele estágio. Então, assim, outras pessoas sim mais calmas, talvez essas precisassem de uma técnica, de uma rajada de energia, de algo que elas levantassem para cima, né? A potência. E basicamente o que o yoga faz, gente, para todo mundo
a gente tentar chegar no samadhi. Samadhi é a iluminação. Então não é se tu é, não interessa. Se tu é calmo, se tu é agitado, é para cada um sair do seu sofrimento, porque cada um tem os seus sofrimentos e chegar na iluminação. Essas técnicas te ajudam a isso. Dentro do mundo que a gente vive hoje, a gente tem diversas interferências que não tinham lá atrás. Então, por isso, o neo-yoga que a gente tem hoje é para nossa realidade. Então, tá tudo bem. Não precisa desmerecer. Por exemplo, eu sou assim, bem ocidental, bem moderna, entrego o yoga porque eu acredito que é esse que funciona. Não vou chegar aqui fazendo umas coisas do Ariri Pistola que a pessoa não vai fazer, porque não é mais aquela realidade. E isso eu falo repetindo as palavras do meu professor de filosofia, que eu acabei de voltar. Então, assim, não desmerece no trabalho também das pessoas que estão aqui para, eu vou pegar lá o guru, não sei o quê, chamar xixi, gente, talvez é mais fácil, né, a gente querer procurar porque parece, mas às vezes na prática e na ponta não. Se abrem para olhar o que funciona. Então, assim, Antes de mais nada, pessoal, né? perfeito. Individual. Se olhe, encaixe. E esse estudo, eu me comprometo, dou minha palavra aqui, vou fazer então um vídeo explicando qual prática funciona para qual tipo de pessoa, porque eu acho que já dá uma boa base. Mas Que ainda ótimo. Aí eu indicaria, compartilho também o vídeo. Me tá avisa. bom, ainda indicaria para experimentar, porque tem outra coisa que é, se abre a novos estímulos. A gente nunca precisa bater, ai, todo dia a mesma coisa. Tem vezes que tu não é mais aquela pessoa e aí tu precisa de outro estímulo. Então, assim, aberto sempre. Eu pratico diversos yogas durante o dia. Tô no meu ciclo, eu faço mais um restaurativo, um yin yoga, um yoga calmo. Tô assim, ó, energia mil, querendo conquistar o mundo. Eu vou lá em Suadeira da Bahia e aí faço meu shavasana. E é assim, eu fluo dentro das práticas que eu conheço. Então eu acho que aí tá o melhor cenário para cada um. E aí eu acho que isso responde a tua pergunta, que sim, yoga é para todos. Sim, tem diversas práticas e técnicas que vão ser melhor para talvez cada momento. E tu não precisa se botar naquele lugar. Yoga não é para mim, yoga não é para mim. Yoga é para tirar teu sofrimento. Se tu tem algo ali, ele vai te ajudar como uma psicologia. E eu falei para minha psicóloga, né, que o yoga é a PNL. A PNL porque tu transforma na prática, né, no sentir, no agir do teu corpo com a respiração, por ser psicofísico. E aí tu libera, tu não sabe o que solta. Porque tu não vai abrir o lixo para ver o que tu soltou, mas tu soltou algo. A minha transformação foi assim. Eu sei que eu estava numa prática, eu chorei. E eu sei que eu nunca mais sofri de determinada questão interna que eu passava. Então o yoga me transformou, sim. E claro, sim, faço terapia, faço outras coisas, mas a moral do yoga, para quem não sabe, é chegar a samadhi. Mas tu não vai no yoga, vou achar a iluminação. Porque daí tem a meditação, é uma prática de yoga, a gente vai para se abrir aquele momento e ao longo da vida, naturalmente, tu vai reduzindo os teus sofrimentos de outras coisas para chegar naquele local, né? De estar, amar a todos e ser feliz e realmente se desprender do ego, né? Que seria o nosso maior obstáculo do dia a dia, né? O ego. Você falou uma coisa tão linda aí, que você falou que você vai fluindo dentro das práticas que você conhece de acordo com as suas necessidades. Gente, conhecimento empodera. Conhecimento liberta, conhecimento empodera, né? E eu estava assistindo uma palestra de uma nutricionista essa semana e ela falou uma frase que me marcou e que eu acho que faz sentido nesse teu contexto, Rai. Ela falou assim, não é sobre sair da zona de conforto, mas é sobre você ser capaz de, aos poucos, ir se treinando para alargar a sua zona de conforto e caber mais coisas nessa zona de conforto. Porque hoje em dia a gente quer as coisas muito prontas, né? Perfeito. E aí a pessoa te procura para praticar yoga e se na primeira aula as posturas dela não saem 100% certas, se ela se sente travada, se ela sente que não tem flexibilidade, não tem equilíbrio, às vezes depois ela pode te procurar e dizer, ai,
Poxa, Não é pra mim, eu não sou não é pra flexível. mim. Nananã. Acontece isso? Muito. Eu perguntei quais eram as objeções um dia, né, pra saber de quem não faz yoga. Ah, eu não sou flexível. Gente, mas justamente por tu não é, tu tem que fazer. Eu acho que se tu já é, nem quase. Tô brincando, né? Tu vai precisar, tu vai entrar em outras formas, mas eu nunca fui. Assim, eu tinha um alongamento normal, uma pessoa que faz exercício, assim. Mas eu nunca me olhei como não capaz. Eu acho que esse olhar que a gente tem que se ver. Tu é uma pessoa ali, diante de algo novo, que tu vai se aventurar. E se for isso para tudo na vida, vai de coração aberto. Se tu for uma aula de culinária, nunca fez um prato de comida, vai, dá o teu melhor. Nunca fiz yoga, vai, dá o teu melhor. Quando é papel do professor, eu faço isso, né? De dizer assim, dá o que tu pode e tá lindo. O teu corpo pode dar isso. Tem uma frase que responde tudo isso que tu falou, não é o corpo, né? É o corpo que se molda a postura se molda ao corpo. Eu tenho uma Perfeito. limitação no meu quadril esquerdo, eu não posso fazer determinadas posturas e não deixo de ser uma professora menor por isso, porque eu sei o meu corpo, eu amo ele e eu vou chegar onde eu posso. Então a gente brinca, a rinça, não violência, aquela a base que eu falei, moral e ética, para não se violentar, com tapas, que é a disciplina. Tu vai ser disciplinado, tu vai até onde tu consegue sem se rasgar, sem sair daqui para o hospital. Não é isso. Acha esse meio termo. E aí essa é a pergunta de milhões, né, nas aulas que a gente fazia é como achar esse meio termo? Quando tu tá conectado contigo, tu acha, porque tu sabe, tem um ponto que não vai mais, que depois dali tu vai te machucar. Então tu vai respirar no desconforto, tu não vai estar numa postura tão agradável, mas ali tu fica. Eu achei o conforto no desconforto. Basicamente responde isso. E aí eu acho Incrível. que é tu chegar, né? É uma Num ponto. construção. Se Seria dar o isso. melhor, né, naquele lugar. Tem que ir construindo, né? Não vem pronto. Yoga definitivamente Exatamente. não é uma coisa de prateleira, né? É uma coisa Exatamente. self-made. Você tem que ir fazendo sob medida. Tem É que do que ir teu corpo dá. E lapidando. ficar feliz com o que tu tá dando. Porque a gente sabe quando a gente dá o melhor. Só a gente sabe. Se tu dá o melhor, tu sabe. Eu te pergunto, como é que tu sabe quando tu sabe? Porque tu tá fazendo algo e tu fez de amor, de entrega, tu tá ali. Então, ali que importa. Isso qualquer coisa na vida, né? Pergunta de milhões também é: dá o teu melhor sempre. Tu não vai Perfeito. ter karma, porque ali tu tá bem. Com outro, com a tua vida. Todo mundo rumo ao Samadhi. É isso? É essa palavra, a É pronúncia? isso! Todo mundo rumo, Samadhi. A todo mundo rumo ao iluminação. Samadhi. Iluminação. Aí agora o outro tópico lá, porque você fica acendendo luzinha na cabeça da gente, fica despertando o tópico. Culpa sua, que tem conteúdo bom. Toda a culpa é sua. Você estava dizendo também que a yoga ela foi se difundindo, né? E que depois dos homens ricos para os homens de outras classes, e então para as mulheres e para as estrangeiras, para os estrangeiros. Conta um pouquinho dessa experiência de ser mulher numa cultura que sim, né, tal qual a do Brasil ainda é, sim, bastante machista em vários aspectos, a gente ainda vê isso refletido. Não é uma exclusividade indiana, não é uma exclusividade brasileira, né? Isso ainda está arraigado em muitas culturas e ainda necessita desse trabalho aí de desconstrução, mas sim, ser uma mulher estrangeira, né, diferente fenotipicamente, diferente no jeito de vestir, Pós-pandemia, né? Que eles não pós-pandemia. exibiam ninguém. Olha, eu não tinha me Conta isso dado aí pra conta da gente. encrenca que eu tinha me entrado. Assim, eu, eu não sabia, assim, que eu naturalmente sou uma pessoa que me aventuro e gosto e sou aberta. Daí eu fiz meu mapa astral, a mulher disse assim, isso é tua natureza, Raíssa. Pra ti é como tu ir comprar pão na esquina, né? Porque a primeira vez que eu pisei na Ásia foi em 2018 na Malásia. Quando eu me dei conta, eu falei, eu fiz uns horários meio loucos, cheguei assim 5 da manhã, sozinha, com mochila, eu falei, gente, tu é doida, Raíssa. Nunca mais, né? Tipo, não recomendo. Saí viva, deu tudo certo, mas assim,
A base de uma viagem é países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Para quem não sabe, a Índia é subdesenvolvido, o país mais populoso do mundo e menor que o Brasil, de extensão, porém muito populoso. Tem mais homens que mulheres na vida. Então, assim, é nítido ao andar na rua que é muito mais homens que mulheres. Quando tu me pergunta isso, né, dessa relação deles, o que acontece? Acaba sendo mais seguro Índia do que Brasil por um motivo bem importante. Eles não têm porte de arma. Isso já é uma grande coisa. Tipo assim, a gente sabe que no Brasil, para às vezes tirar um colar teu, eles apontam uma arma. Aconteceu com meu irmão, com pessoas próximas, a gente vê. Então, assim, já é um bom indício, né? Que não tem arma, então para as pessoas que têm curiosidade, isso já dá uma segurança. E aí, culturalmente falando, eles têm sim uma preserva ao corpo, então eles não mostram ombros ou essas partes e tapam até o joelho. Mesmo que tu é uma pessoa bem desconstruída, assim, moderna, ainda tu te veste assim. Então tu tapa o ombro e normalmente uma calça mais soltinha, né, para tapar os joelhos. Nada tão justo também. Claro que isso tudo é machismo, né? Mas eu tô falando do que é a cultura deles, né? De como a pessoa normal se veste, né? Porque no mundo que a gente entende, assim, daqui veste o que te faz bem, vai ser feliz. Mas lá, sim, eles se vestem para o daily base, né? O dia a dia básico, olhando as pessoas na rua como um observador, sem julgar. Então, para mim, chegar lá nesse momento pós-pandemia, que eles ainda estão com bem poucos turistas, gente, assim, perto do que já foi, é muito pouco. Eu me vi assim, sempre é diferente do meio. Não é porque eu sou loira, mas sim, o cabelo loiro lá é como se fosse assim, uau! Ninguém tem cabelo loiro. Mesmo quem é indiano e pinta, não tem cabelo loiro. Então aquilo é uma coisa assim que chama muito atenção. E aí eu falei ontem pra Luísa, que a gente teve a reunião, que eu parecia um ET. Eu era um ET. Então, assim, para resumir, imagina um ET aqui. A gente queria conversar. Então, eu tive muitas abordagens, todo o tempo era incessante, porque eu era uma coisa nova para eles. Então, com respeito à educação, nunca teve nada de assédio, né? De me forçar, nada. Mas sempre eles tinham que se mostrar presente para mim. Então, eu tava andando, oi, oi, como é que tá? Da onde você é? Oi, oi. Tipo, eles se fazem presente para mostrar para mim. Para eles ficavam felizes. E aí teve um dia, um menino, acho que ele ficou assim, né? Tão encantado, ele começou meio que me seguir. Eu fiquei meio desconfortável, falei com uma moça. Daí ela até falou com ele na língua dele, na Índia, e ele disse assim, não, é que eu nunca vi um turista na minha vida. Eu fiquei com uma dó. Gente, eu me senti mal. Celebridade de E aí, Hollywood. isso na cidade que tem o Taj Mahal, que recebe muitos turistas, né? E eu tava em Agra, na estação, para voltar para Delhi. E aquilo me rachou o coração até, né? Porque eu fiquei, gente, eu falei, não... E assim, eu nunca fui, eu sempre abri, tirava fotos, porque eu tirava fotos dele, né? Que nem eu falei, as roupas coloridas, os turbantes, tudo. E aí, aquilo é isso, tá tudo bem. Era um Então, intercâmbio assim, cultural ali, né? é isso. Então, assim, pediam fotos. E aí eles são bem abusados, né? Porque tu aceita a foto, aí vem a família inteira. Daqui a pouco eu tava segurando o gato, o cachorro, o nenê. Todo o tempo era isso, um tendel, assim. Se alguém via que tu aceitava tirar foto, começava a vir de todos os lados. Então, Uau! assim, nessa parte foi um pouco chato, porque, assim, eu tava de um curso de 300 horas naquela vida louca, passando ainda, né? Pra quem não sabe, eu perdi meu irmão recentemente, então, assim, lá despertou muito essa questão do meu luto, da minha sensibilidade com esse momento. Então, eu tava vivendo internamente muita transformação. E mais daquilo, aquela galera toda comigo, do Dudu, eu falei, gente, tinha hora que eu não queria, mas Deus foi bom, eu consegui lidar. Teve uma vez que eu neguei, falei, ai, so sorry, daí fazia assim, namastê, não quero foto hoje, tipo, so sorry. Aí eles entenderam, né? Sorry é desculpa em inglês. Mas, assim, era isso. Então, o que eu digo para mulheres, principalmente brancas? Porque eu vou te dizer,
Tinha uma amiga minha que era mais bronzeada, ela passava reto. Mas quem tem pele clara, porque eles são, a pele deles são como se fosse de índio, né? Vocês botam no Google indiano, tu vê como é que é. Cor de canela, mais bronzeado. Bem, exatamente aquela cor jambo, assim, né? Uma cor bonita. Então eu era muito diferente. Mesmo se eu pegasse todo o sol do mundo, eu nunca ia ficar igual. Quem é Você muito ia conseguir branquinho. ativar assim, uma cor camarão. Exatamente. E aí o que eu acho assim, ó, não sofri nenhum problema, tá? Teve sim situações de eu sentir que estavam me seguindo, mas era ainda diferente de algo ruim. Era de tipo assim, gente, era que essa pessoa Seguindo por aqui admiração, por é isso. curiosidade. É isso, é isso. Então, assim, atualmente eu acho que isso só em lugares mais cidades mais potentes que tu passa mais despercebido, que tem metrô, que é a Delhi, né, que é a capital, que eu tive uma experiência. Então, assim, lá, ainda assim, em alguns lugares mais, né, locais, tu ainda acaba assim, tem o lado bom e ruim. Me senti famosa, né, por um dia. Aí veio já uma pergunta da Bruna, Lu, E as as vacas. vacas? Tá no nosso top. Gente, vaca a todos os lugares. Já, já, A já, já, o assunto vaca das vacas. é um animal sagrado, né? Que eu disse, ah, vou pesquisar para responder. Eu falei, não, eu vou responder o que eu aprendi. Eles me falaram assim, a vaca, ela te dá tudo o que precisa para tu viver. O teu leite que faz o queijo. Como eles são de base vegetariana, a maioria da população tem sim indianos por viajar que comem outros tipos de carne, mas nenhum come carne de vaca, né? Nós aqui, eu gaúcha, né? Na base da costela, falei, gente, eles nem podem saber de onde eu vim, né? Que lá é carne de vaca o dia inteiro. E aí, assim, eles apreciam. As vacas, gente, estão em todos os lugares. Tinha uma que era tão inteligente que ela ia todo dia pegar o resto do café da manhã na nossa escola, ela botava a Oh, cabecinha dela, eu vou postar as fotos, na janela da cozinha. E ela sendo. E assim, é igual um animal de estimação. Elas são os amores. Fazia carinho todo dia nas vaquinhas lá. E tu tava num trânsito, o bicho pegando moto e coisa e darará, e a vaca parada no meio. E eles só contornam. Ninguém faz menção em nada. A vaca onde ela tá, ela tem prioridade. Então, tipo assim, tu te vira, a vaca fica ali. ela é sagrada, você não. Você faz teu contorno. Dá o teu contorno, dá teu jeito. A parte ruim tem muita bosta de vaca em todos os lugares, né? Daí cada um tem que se virar limpando ali, né? Ou não limpa. Então, tipo, tu só contorno também. Mas elas são realmente umas fofas e estão ali, né? Vivendo a vida delas. Às vezes são vacas que elas estavam num pastoreio e tão velhinhas, eles soltam, eu não consigo explicar. Porque vai tendo, acho que tu usa, elas param de dar o que elas precisam e aí elas ficam soltas. É mais ou menos isso. Por que que tem tanta vaca? Porque vem dessa parte de, tipo, ela não consegue te dar mais leite ou sei lá o quê. E aí ficam ali, ou se perdem e tal. É muito louco, né? Porque a gente Aposentadoria vê das vaca vaquinhas. em mato, né? Rebanho, fazenda e tal, né? Aqui não. É o plano de aposentadoria das vaquinhas. Depois que elas param de Exatamente. dar leite, elas vão pro ashram. A vaquinha, ela tá ali curtindo a dela e todo mundo se adapta e eles amam, né? É muito legal. Então a gente também, eu adorava, né? Ó, a Ju tá Ela falando aqui, sagrada. mas É, para a nós Ju gaúchos falando ela também que é a gente sagrada. aprecia a carne dela, né? Sim. Eu acho assim, o que eu gostaria, né, no mundo ideal, é que a gente tivesse um consumo mais consciente da carne, e aí acho que ninguém ia sofrer. Porque sim, dá para honrar a carne de uma vaca comendo ela, mas de uma maneira que ela não tava tão ali num matadouro e tal. Eu sei que tá longe de acontecer, mas a gente com consciência, né? Enfim, a mãe perguntou das moscas. Gente, tem muita mosca. Nossa, eu esqueci disso. Isso eu não tenho saudade. Tem mais mosca que mosquito. E Uau! elas estão em toda parte. Será que É é por meio causa do cocô das chato. vaquinhas? Acredito que sim, por causa da bosta da vaca, né? E de tudo, mas assim, a higiene deles, por ser esse padrão abaixo, também colabora para isso, né? Então, muita mosca todos os lugares. Tu pode estar realmente num lugar muito bom, já falei. Eu quero deixar claro essa questão de
de higiene, por quê, gente? Porque daí tu, vou para um hotel 5 estrelas. Pode ir, meu querido. A tua cozinha vai ser igual à minha. A todas as cozinhas da Índia são bem hardcore. Não olhe e come. Se tu olhar, tu não come. Essa é a melhor regra da Índia. Porque, assim, não interessa. Eu conversei com 2, 3 pessoas que ficaram em hotéis 5 estrelas, pegaram food poison, né? Aquela questão, como é que é em português? Intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar no primeiro dia. Eu saí ilesa. Na verdade, no fim, eu tive alguma coisinha, mas não vomitei, nunca passei mal. Meus colegas, várias vezes, quando eles comiam na rua, no ashram, nossa comida era bem limpinha, tudo perfeito. Então, outra coisa importante, suas águas, sempre água, né, compradinha, porque Engarrafada. nunca é. E aí cuida, se tu, eu escovava o dente com a água da torneira, senti confiança, mas se tu não sente, usa água normal. Isso é uma boa dica, porque é de sobrevivência, né? E sempre leva o carvão ativado, leva teu Floratil, que vai ajudar, porque mesmo se tu não comer uma comida que vai te fazer mal, é muito diferente do que a gente está habituado, então pode te dar um problema. Então, a gente, por já estar na Ásia, já estava um pouquinho mais, né, com a pegada, assim. Mas é muito comum. Todo mundo passa mal, já vai sabendo assim, vou passar mal, não fica nem te apega. Leva o kit de primeiros socorros, confia e vai, né? E assim, quero dizer uma coisa, que pode me chamar de louca, mas eu comi as melhores comidas no street food. Vou mostrar as fotos. Lassi, para quem não sabe, a minha mãe até pôde experimentar. É um iogurte deles que, bom, a Luísa sabe, né? É uma coisa maravilhosa. Não tem explicação. Tem que beber isso antes de morrer, tem que comer isso antes de morrer. E aí, tu vê, eu comia no street food, nunca era uma delícia. Era um negócio fora de série. Maravilhoso. E aí eles fazem o mangolace, né? De manga e tal. Uns docinhos deles de leite. E as melhores comidas eu provei de street food. Então, assim, qual é a base que eu digo? Dá uma olhada. Tipo, tá viva ali, tu não viu nada assim, né? Muito absurdo, te joga. Mas fora isso, como eu digo, até em hotel 5 estrelas pode acontecer, né? Então não, não tem muito padrão. É sorte, fé em Deus e não te apega. No início eu cheguei assim, ai meu Deus, o que que eu como? Ai, que eu como, não quero passar mal, não quero. Eu falei, para, Raíssa. Se vir, vai vir. Senão a gente não come nada. Tem que se jogar mesmo, né? Imersão cultural, você vai, uma hora adapta, né? Porque também quando a gente muda de país, né? Tudo muda com a gente. Acho que a gente acaba trabalhando um pouco essa questão da abertura, né? Exatamente. Mesmo quando é uma mudança temporária, como foi o teu caso para a Índia, né? Mas antes você já tinha mudado para Singapura e antes disso para a Austrália e por aí vai, né? Sempre com mudanças aí fazendo parte da vida. Como diz uma amiga minha, agite antes de usar. É só assim que a vida funciona. Linda frase. Não, eu queria dizer também vindo desse tópico, para não perder os lugares lá que eu recomendaria, assim, antes de morrer, vá. Né? Eu conheci Delhi, Varanasi, Rishikesh, que é onde eu fiz o meu curso, Goa e Agra, que eu fui no Taj Mahal, né? Que é pertinho de Delhi. Rishikesh é a capital do yoga. Literalmente, quando tu anda lá, é mais perto do Nepal, tu vê o Ganges, né? Que é o Ganga River, a Mother Ganga, descendo. Aquela água é linda, né? E ela é considerada cura câncer. Então, vocês podem ir lá tomar banho lá, porque não é contaminada naquela parte. Eu sei que muita gente me perguntou várias vezes. E é a capital do yoga. Então, se você quer essa experiência, não tem nem álcool lá, eles não vendem. Essa experiência espiritual lá é o lugar, né? Rishikesh, meio norte, assim, da Índia, um pouquinho. Mas o lugar que eu recomendaria para todo mundo ir antes de morrer, para viver a experiência forte da Índia em todos os sentidos, é Varanasi. Eu não sei nem explicar o que é aquele lugar. É uma energia assim
Tu pode não ter religião, tu pode não ter fé, tu não pode se sentir espiritualizado, mas tu sente. E aquela sensação é, assim, eu fiquei flutuando. Tu vê as cerimônias, né? O arte, que é do fogo, dos 5 elementos, né? Do fogo, ar, espaço, terra, né? E aí é uma cerimônia, tipo, religiosa, mas ao mesmo tempo com uma base deles, né? É muito lindo. E também tem a cerimônia da morte, que eles, para o hinduísmo, eles não são apegados a isso aqui. Isso daqui, a gente é feito de terra, água, espaço, fogo, né? E ar. É isso. Falei os 5, né? Então, basicamente, a gente é isso. E aí, quando eles fazem a cerimônia da morte, é o seguinte, eles levam o corpo, vou botar os vídeos para vocês. Eles levam o corpo tapadinho, às vezes o rosto é de fora, molham no Ganga para ser abençoado pela Mother, que eles chamam de mãe, a mãe Ganga, Mother, mãe Ganges, que é tipo uma mãe, aquele rio que corre assim, e ele é abençoado. Então eles abençoam aquele corpo, depois eles trazem o primogênito da família homem, aí vem o machismo e tal, eles cortam todo o cabelo, botam uma roupa branca, ele dá umas 5 voltas no corpo, uma para cada elemento, todo um ritual lindo assim. E aí depois queimam o corpo, queimam tudo com questões naturais. Nada é artificial, então não faz mal para o meio ambiente. Coloca um pozinho de sândalo lá, dá um cheirinho bom, tu não sente nada e taca o fogo. Tipo assim, pra gente é um bagulho meio assim, meu Deus, porque tu vê sim o crânio, tu vê, demora. E aí tem umas partes do corpo que eles não fica 4 horas queimando. Eles tiram, né? Tipo assim, umas partes, devolvem e aí sim jogam ou no Ganga ou dão pra família, enfim. E é muito lindo porque é matéria. E aí eles explicam que isso é para tu chegar em moksha, que é também, né, como samadhi na tua iluminação. É para aquele espírito foi, né, bem e tá na iluminação dele, enfim. Mas e mulheres da família não podem ir nessa cerimônia porque elas são muito emotivas e elas choram. Então, só tem homens fazendo esse ritual. Tu até pode ir, tem muitas mulheres olhando, mas elas não são da família, são tipo turista que nem nós, indianas, enfim, porque é o homem, tu vê, né? Assim, pode concordar ou discordar, faz sentido, só tô contando como é. Indico Varanasi porque é realmente lindo a energia de ver tudo isso, de tu sentir a cultura da Índia num lugar assim, tipo assim, vai lá. Não julga, não pensa, sente. E é incrível, é lindo, é potente em todos os sentidos, tudo é barato. Assim, é só coisa boa para se falar. Realmente, quando tu lê em blogs, falam e tu diz, né, eu sou meio do contra. Tem sim outros lugares também muito bons, mas lá eu acho que rasga, né? Essa coisa gostosa, vale muito a pena. E acho que todo mundo ia tirar uma coisa muito grande de ver aquela cultura. Eles acordam 5 da manhã para tomar banho, né, no Ganga, para se abençoar. É Ganges pro brasileiro, né? Mas acaba que todo mundo fala Ganga lá, eu peguei. Então, é muito lindo. Acho que eu queria dizer isso porque é forte, vale a pena. Uma dica aí de roteiro. Já que a gente está nesse tópico mais espiritual, vamos falar um pouquinho sobre as religiões da Índia. Sim, gente, as religiões da Índia, porque é muito simplista a gente tratar como a cultura hindu, né, ou a religião do povo hindu, porque são vários idiomas, várias religiões, várias culturas. Galera, sim. Como é que é isso, Rai? Como é que você sentiu a forma como as pessoas experienciam a sua espiritualidade e a sua religiosidade na Índia? Como é que é isso? Eu acredito que é o país mais espiritualizado do mundo, religioso, né? Eles têm é tão forte aquilo, não interessa de qual classe social tu é, de qual assim tu tem um nível, inclusive mental, assim, de tipo uma pessoa viajada, né? Uma pessoa assim, digamos que é muito aberta culturalmente, não interessa, o que eu quero dizer assim,
Não interessa a tua classe social, tua mente, todos na Índia são muito, assim, apegados a isso. E aí, assim, de maioria, a força da Índia é o hinduísmo, né? Acho que em primeiro. Então, o hinduísmo, eles têm esses deuses, todos são deuses com todas as potências, que vêm da base de Shiva, Brahma e Vishnu, né? Da triade, com outras milhares, o Ganesha, a gente fala, né, que é o elefantinho, o Hanuman, que é a música que eu entrei no meu casamento, que é o macaco. Então, assim, todos eles são muito adorados. Krishna, que veio de Vishnu, não, todos esses são aspectos de outros deuses. Assim, é uma ramificação, que é uma história, assim, é um samba do crioulo doido, que até me explicar, esse é bem difícil, tudo é uma história, uma narrativa contada de uma transformação da Terra e que cada um ali, né, teve um papel e nesse papel tu tem esses aprendizados. Por isso que, por exemplo, assim, o Ganesha foi considerado como é que é? Ele tira os obstáculos, porque ele foi, assim, uma pessoa, um Deus que ele realmente, tipo assim, saiu tirando tudo e dentro da história que ele foi surgido, porque o próprio pai, que foi Shiva, cortou a cabeça dele. Ele cortou a cabeça dele e veio a cabeça do elefante, né? A história, assim, até te assusta, né? Porque todo mundo ama Shiva, né? A história é muito interessante. Não vai ser hoje, eu posso contar outro dia. Mas, então, assim, eles adoram. E quando eu falo adorar, eles rezam, eles praticam. Isso é nítido, é visível. É uma força muito grande. E aí eu vou falar mais, é hinduísmo mesmo, assim, né? E quando tu olha por trás também tem toda uma parte muito bonita dos elementos. Quando tu vai na parte científica daquilo, tu começa a perceber que também tem, uma coisa além só de uma fé cega, de uma crença, né? Em algo sem Então é muito bonito de ver como eles se entregam a isso. O que eu vejo para mim que funciona, né, é os dois, né? É a entrega e também da nossa parte a gente fazer. Então anda dois movimentos. O que a gente tem que aprender com eles é a entrega, né? A entrega. Se entrega para o desconhecido, se joga, solta para Deus, para a vida, para o universo. E a gente, né, que faz todo o tempo, né, correndo atrás da máquina, assim, a gente quer controlar tudo a todos, o vizinho, a máquina, a mãe, o irmão, a gente que não consegue controlar, a gente surta, né? E a gente não controla absolutamente nada na vida. É uns 20% que eu digo que acho que até muito, seria 10 aí, as nossas ações. Então a gente se apega muito, né? E acho que é um trabalho, não quer dizer que eu tenho isso, não. Eu trabalho todo dia para aceitar, não controlar, porque não dá. Mas é muito lindo. Exatamente. Assim, ir para a Índia é ver isso, essa fé. Claro, vamos falar de uma coisa também importante, que lá eles são muito de poluir o meio ambiente, eles têm sim essa cultura machista, né? Então, assim, para eles a mulher é uma deusa. Mas é uma deusa, como a gente falou ontem, né, Lu, dentro das limitações dele. Então, ela fica em casa, ela não precisa trabalhar, ela fica vivendo a vida dela e o homem vai. Só que assim, a questão é, a pergunta tem que ir para a mulher, né? O que ela quer? Ela quer ficar em casa, ela não quer trabalhar, porque senão ela tá sendo agredida ali, né? De tipo, o livre-arbítrio dela. Então lá, às vezes, eles sim controlam isso. Eles falam assim, o homem vai atrás das coisas, a mulher fica em casa. E é só que agora, como mudou, eu vou contar uma história pessoal de uma amiga em português, tomara que ela não fique chateada. Ela tem uma casta alta, né? Eu vivi com ela lá. E ela tá na idade, assim, 27 anos, e eles estavam querendo fazer o casamento dela. Só que assim, gente, aqui o que a gente faz? A gente sai, passeia, beija na boca e se bater, bateu, sai outra vez e quiser, vai. Lá não. Lá as famílias encomendam. É tipo assim, o Tinder da família de casta alta. E aí eles saem no almoço, a pessoa senta com a pessoa lá e a família sentada aqui, a menina com cara lá, tipo assim, não, é coisa de dois, né? Mas é assim, tá, bateu, aí eles podem sair outra vez, os dois sozinhos. Ela, na vida, né, que ela conheceu uma pessoa, ela gostou muito, ele é uma pessoa trabalhadora, honesta, do bem,
a família não aceitou porque não tinha uma classe alta. Porque eles pensam assim, eu não vou deixar minha filha que eu dou tudo para uma pessoa que talvez não vai ter condição. Porque como se fosse assim, né? Tipo um prêmio, assim. A mulher, a minha amiga sofreu, chorou, nananã, não aceitaram. Acabou, tipo assim, imagina, né? Uma coisa que a gente não vive isso, né? Existe. Existe agora, hoje, tempo real. Aí aconteceu de novo com ela. O menino até tinha casta alta, mas a família por algum jeito não gostou. Negou, ela tava num drama, chorando. Até por isso ela foi fazer o curso de yoga, porque ela ficou realmente muito mal. E aí eu fiquei assim, sem poder dar uma ajuda, porque eu falei, gente, eu não tenho como me meter nesse samba do crioulo doido aí, porque é a cultura deles. O que eu posso dizer, tenta batalhar a tua independência, porque se tu daí morar sozinho e fazer a tua vida, talvez eles não podem se meter. Mas imagina uma mente de uma menina tendo que lutar com toda a família, porque é o pai conversa com o irmão, o tio, falando assim, não, como é que a tua filha não tá casando, não sei o quê. E nenhuma mulher trabalha. E ela é a única que trabalha, porque ela ama, ela é designer, né? Então, assim, isso existe, gente, 2022, sabe? Me trataram muito bem na casa, assim, lindo, só que não dão essa liberdade que para nós é bem mínima, né? Bem assim, a liberdade de escolha, da gente escolher nossos parceiros, né? Da nossa vida amorosa, enfim. E eu consigo entender a parte de se preocupar, né? Porque eu tenho uma frase para mim que é o seguinte: beleza não põe mesa, não é nem beleza, né? Não dá para comer no chão, mas assim, a gente não vai casar com alguém, por exemplo, analfabeto agora, porque a gente não é analfabeto, então é difícil essas entrelinhas. Mas, se tu sabe, eu me lembro, o Luiz não tinha nem trabalho e a gente junto foi. Ele estudava. Então, assim, é isso que eu penso de relacionamento, né? Enfim, não tem regra. Mas a Ju falou um negócio aqui. Ela falou, uma amiga minha não conseguiu aprovação porque mesmo ele sendo de casta alta, consumia álcool. Olha só. É isso também. Ah, outra coisa, né? O homem bebe feito um terneiro. Porque eu via o pai lá e coisa. Mulher não é muito legal. Entendeu? Mulher não é muito legal. Tipo assim, tu pode sair tomar um drink, a gente saiu, eu e minha amiga, mas não é muito bem olhado por eles. Entende? É meio engraçado isso, tem uma coisa velada. Então a cultura da Índia, isso sem religião, tá? É meio. É bem contraditória. E aí sim ela te dá uma rasgada, né? Não funciona mais pra gente que tá aqui no Ocidente. Mas e é triste a certo ponto, né? Assim, de ver. Quando você contando a história da sua amiga, né, ajuda também com essa contribuição, só me lembra, só me traz realmente o quanto as questões estruturais são maiores e mais fortes do que o indivíduo, É especialmente quando isso. essas questões Eles não são questionam, opressivas. eles só reproduzem. Ou seja, qual que era o questionamento? Bom, a minha filha tá feliz, ela tá bem, tá vivendo a vida dela, tá saúde? Sim, então deu, né? Seria para nós, é o que eu penso, digamos. Não, lá não, é uma fé cega. É aquilo, tem que manter essa tradição, custe o que custar. E aí não pensa, não interessa se vai estar uma miserável infeliz. E aí que é o triste, porque falam tanto em consciência e tal, né? E a Índia tem isso muito, essa hipocrisia. Por isso que eu digo essa dualidade, né? A desigualdade social, o rico, o pobre, essas fé cega, né? Que tipo, reza, 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 mas na vida tá jogando lixo no chão, tá batendo em mulher, tá, né? Enfim, isso é muito inaceitável, quase, né? Se dizendo. Esse aprendizado, né, que a gente acaba obtendo quando a gente observa uma cultura diferente da nossa, serve de paralelo para a gente trazer para nossa própria cultura e começar a entender também as coisas que a gente tem para ajustar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria cultura. Porque, assim, a Índia, do outro lado do mundo em relação ao Brasil, né? Que a gente tem propriedade para falar de Brasil, né? Que a gente é nascido e criado em Brasil. E aí, mesmo assim, quando a gente olha para essa cultura do outro lado do mundo, a gente consegue reconhecer que alguns pontos fracos deles, né, alguns calcanhar de Aquiles que eles têm para resolver estruturalmente, são mais próximos e mais parecidos com os nossos próprios calcanhares de Aquiles, com as nossas próprias feiuras, né, do que às vezes a gente até gostaria de reconhecer, né?
E aí, É assim, triste. é sobre yoga que a gente está aqui, é sobre Índia, mas é também sobre crescimento pessoal, né? Sim, sobre um olhar, né, sobre isso, sobre essa voz, porque no momento que eu vi a minha amiga sofrendo, era esse o questionamento. É. Ninguém questiona lá na Índia, só reproduz. Reproduz numa fé cega, muitas vezes, né? Ou até uma Estruturas, malandragem. instituições. É, muito triste, assim. Então, assim, tem coisas que não nos cabem mesmo, como tudo, assim, a gente tem que ir aberto. Vai aberto, mas daí volta com o que te organiza e te faz bem para a vida, né? E nisso talvez até ajudar a dar consciência para essas pessoas em coisas que talvez não vão ter força, assim, né? Outra coisa, né, do machismo lá, tu tem, como turista, é dica mesmo, né? A gente não pode dar muito papo para homens, porque para eles não entendem, que nem nós, assim, digamos. Eu vou dizer a minha vida mesmo, foi toda assim. Eu sou muito de falar com homem, e aí até hoje muitos entendem, mas muito não. Ah, eu tô sendo legal, eu não tô te dando mole, né? Então, assim, no Brasil ainda existe muitos os machinho, bobinho, que não entendem, né? Que mulher que lida com homem, como eu fui criada com homem e eu com quem eu sei falar. E eu fui aprender a falar com mulher depois de velha, né? Assim, ter essa troca feminina, né? Acender meu feminino. O que eu quero dizer é o seguinte: lá, dar a mão para um homem, ou tu trocar muito, parece que eles. Tipo, tu já deu uma deixa, vamos casar. Então, assim, infelizmente, mesmo que a gente é muito natural para nós, não vai. Seja mais fechada por tu te prevenir de talvez um mau entendimento cultural ali. Eu Uhum, acho que essa é a uhum. melhor coisa. Claro, no Ashra, eu tava com um monte de colega indiano lá, aí a gente tava trocando todo dia, era muito diferente. Não era, né? Tu consegue sacar. Mas uma pessoa que eu vi aleatória, e aí ela ri, né? Gente, assim, daqui a pouco eles estão pensando assim, eu vou casar? Vou, achei a mulher da minha vida, só Deus o livre, entendeu? Acho As que convenções sociais menos são lá é mais. diferentes. Menos é mais. Para Sim, homens, as convenções sociais são diferentes, né? E até exatamente. uma coisa que eu conversava com uma amiga nessa última viagem para a Coreia, eu falei assim para ela: nada é universal. Nada é universal, nem gesto. Nada. Às vezes você acha que linguagem de sinal é universal, mas não é. Porque aqui na Ásia, isso aqui é amor. No Brasil, se você mexer algumas vezes, é dinheiro. Então, nem linguagem de sinais não é universal, né? E às Exatamente. vezes você está entrando Perfeito. no Ah, território e que isso é do falou uma outro. coisa muito boa, né? Eles faziam assim com a cabecinha. Não sei se você sabe dessa história, né? Da cabecinha, assim. Tô te Gente, ouvindo, eu né? tava Tô te fazendo isso. concordando. Isso significa tudo. Sim, não. A história veio o seguinte: lá atrás tinha um rei bem brabo. E esse rei, ele fazia umas perguntas para os servos dele, tipo assim, tá, tu sabe, não sei o quê. E aí, eles tinham medo de dar a resposta certa, né? Tipo, Uau! sim, não, eles faziam assim, ó. E agora, gente, quando tu vai na Índia, é impressionante. Todo mundo faz assim. Eu não consigo fazer, mas eu acho o máximo. E A gente isso tem dois significa. eixos, né? Esse e esse. E eles têm o terceiro Não, eixo, né? e eu vou te dizer que lá, eu tô falando com um amigo meu, pergunta tal coisa, e ele tá concordando, ele tá fazendo assim, ó. Aí ele tá discordando, mas ele também tá fazendo assim. Aí eu Ah, achava o máximo. É um é pelo sinal deles. contexto. Você pega E pelo eu tava fazendo contexto. igual, né? Conversando, mexendo a cabecinha, assim. Acho o máximo. Então fica o alerta aí, porque um símbolo, né, um gesto, um sinal, pode querer dizer uma coisa no Brasil, outra coisa em Singapura, outra diferente na Índia. Exatamente, O Brazilians are gente, huggers, mas um toque de mão lá, tipo, às vezes, assim, mostra que tu tava committed, né? Tu tava em relacionamento com o cara. Então, uau! ninguém vai te pedir, né? Eu tirava foto de longe e fazia assim. Mas se alguém dizer assim, me dá a mão ou toca em ti, não aceita.
porque lá pode dizer muita coisa para eles. Não que a gente se importe, né? Tipo assim, eu sou muito bem resolvida e não tô nem aí. Só que assim, daí lá eles vão dar os rolês deles, vão falar, nossa, tu viu? Tava Tá com noivo? relacionamento com a gringa, não sei o quê, né? Então, não deixam tocar. De longe, tira fotinho, fica feliz, tal. Porque senão pode representar muita coisa para uma sociedade que a gente, opa, nem imagina, né? Então, assim, é bem engraçado. Exatamente, exatamente. Então, gente, acho que é uma dica aí importante, até para quando você vai viajar mesmo a turismo, né? Não cai de paraquedas. Faz o teu dever de casa, pesquisa Ah, por onde você está indo, como são os usos, os costumes, os posicionamentos, porque a gente tem aquela frase, né? Brazilians are huggers. Brasileiros são Vamos abraçadores. prevenir, né? Melhor que Mas remediar. seja abraçador no Brasil ou com algum amigo estrangeiro com quem você já fez esse combinado e tá claro o que isso significa. Exatamente. Na Índia, faz o namastê assim para eles. Ah, namastê, namastê, tá tudo certo. Acho que tu já tá. E tu também te respeita. Eles daí não, eles nem veem muito, assim, eles já entendem. Tu faz assim, não, tá. Outra coisa, eu tô com meu anel de casada. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Eu sou gringa, eles adoram, eles vão conversar contigo. Eles querem que tu dê atenção para eles, eles vão se sentir assim, gente, me deram atenção, né? Então, querendo dizer que assim, não é que no Brasil tu faz assim, ó, eles entendem. Aqui, lá na Índia, é um anel. Eles até sabem que é um anel de committed, mas lá eles usam tanto anel que passa despercebido. Só mais um. É, Ai, a gente está caminhando para o nosso final e eu tô tão feliz que a audiência ela tá aqui firme e forte com a gente esse tempo todinho. Eu queria te convidar para a gente começar a entrar na questão da filosofia, já para ir deixando os takeaways para o pessoal. E se você topar, a gente já abrir para o pessoal fazer perguntas aqui embaixo. Que aí a gente emenda perfeito, isso, com respostas para a gente poder terminar. O que você acha? Perfeito, tá ótimo. Eu sei que a gente passou do horário, pede desculpa, mas assim, rende muito mesmo. Daria para falar horas, inclusive, sobre Índia, porque tem muito assunto, mas acho que vale a pena a gente encerrar dessa maneira com esse conhecimento, né? Assim, a filosofia do yoga, tá? Quando eu falo yoga, não tem nada dessa religião de hinduísmo, de cultura. É uma filosofia, né? E assim, qual que é o ponto, né? A gente aprendeu que tudo é Maya. Maya, no yoga, tudo é impermanente. Eu sou impermanente, essa camisa, esse celular que está na minha frente, a, a mesa aqui, a televisão, tudo, essa casa, nada permanece. Tudo tem um tempo finito, né? E aí isso nos ensina tanto, porque a gente é muito apegado a muita coisa. A gente é apegado a uns aos outros, a gente é apegado a isso, a isso, a isso, ao telefone. Oh, meu Deus, se te roubam. Claro que o ato de roubar, né, não é legal. Inclusive fala, né, nos yamas e niyamas, né, ser honesto, não roubar. Porém, o apego que a gente tem é tão forte que faz a gente ficar atrelado ou a coisas do passado ou aqui, mas sabendo que na raiz dele nada é permanente. Ele não vai ficar aqui. E aí te dá uma deixa para você trabalhar a tua espiritualidade, que é isso, a tua essência, ela fica. Obrigada, Ju. A tua essência ela fica, a tua energia ela vai se espairecer por aí. A gente não tem a noção, né, para onde a gente vai, por que a gente acontece e tal, mas isso existe. Então comece a trabalhar essa essência com amor, comece a se olhar para isso que é permanente, que é a tua alma, né? Aquela coisa que te faz ser quem tu é, né? Ali dentro, que cada um sabe o seu brilho, ou se não vai descobrindo ele. Porque como tudo é impermanente, tá, e aí então eu vou ficar, tudo é impermanente, não tô nem aí, né? Não, gente, trabalha teu coração, faz as suas práticas espirituais. Ser uma pessoa espiritualizada não é estar num templo, não é estar rezando, não é estar batendo cabeça aí, fazendo macumba.
Ser uma pessoa espiritualizada é ser uma pessoa boa para si mesmo, é uma pessoa boa para o outro, é ajudar na tua volta, é ser gentil, ser paciente, que é muito difícil a gente ser nos dias de hoje, né? Tá tudo tão rápido, mas quando a gente consegue dar um passo para trás antes de machucar alguém ou ser defensivo e a gente dá um acolhimento, a gente está sendo um ser espiritualizado, né? A gente está fazendo a paz e a comunhão naquele lugar. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente consegue, estou dizendo que isso é ser espiritualizado, ser real, ser amante da gente. O que eu quero dizer é, quando falhar também, se abra, receba, né? Que tu errou, peça perdão e continue, né? No teu caminho sem se, flagelar. Como diz no yoga, como tudo é impermanente, a culpa é ilusória, não existe culpa. A gente fez o melhor que tinha com a consciência que cabia naquele momento. Não existe, meu Deus, a culpa para ninguém existe. Mesmo que tu fez uma merda muito grande, não tem, porque é o que tu tinha para dar naquilo. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, porque hoje tu já pensa diferente, não se apegar, isso né, não se apegar. E aí, eu acho que o final mais lindo, assim, que eu comecei a entender, né, o que é um ser iluminado, né, falava meu professor. Ele é um ser que é curioso, que ele sai da zona de conforto dele, que ele se abre para aprender, que ele não fica. Porque eu pensei assim, bom, né? Bom, eu vejo umas pessoas, elas estão confortáveis ali, elas não sofrem com nada, mas também elas não estão vivendo a potência que ela recebeu, né? Essa potência que a gente sente no toque, no olhar, no digerir, no cheirar, no viver. Olha esse mundo que a gente tem lá fora. A pessoa tá ali, na vidinha dela e tal, ali, vai morrer e tal, o karma dela talvez é ali. Mas assim, uma pessoa iluminada, uma pessoa curiosa, uma pessoa que ela tá aberta, que ela vai, que ela se joga. E também ela ter o respeito de entender toda a verdade é um ponto de vista. E que, na verdade, está todo mundo certo dentro daquela realidade. E aí tu vê que quando tu chega no Samadhi, né, na iluminação, tu ama todos como tu ama tua mãe. Tu ama todos como tu ama teu cachorro. Tu ama todos como, tipo assim, se eu tiver que matar entre a minha mãe e a tua mãe, tanto faz. Porque tu ama igual. A gente não é essas pessoas aqui, porque a gente tá apegado ao ego. A gente. O que é meu? O que a gente vê no Instagram? Eu e minhas amigas, aquilo ali te compõe como um ser humano. Ah, eu te amo, porque tu te estabelece, aquela pessoa te levanta. Todo mundo é igual e merece o mesmo amor. Eu entendo que vale a pena mostrar amor ali, né? Gratuito, aquela pessoa foi especial para ti. Mas quando a gente olha o outro com o mesmo amor que a gente olha para as pessoas que realmente importam na nossa vida hoje, isso é pure conscience, né? Pura consciência. É amar a todo. Porque nós somos o cosmos. A pergunta de milhões é: nós somos tudo isso. Eu sou você, você é eu. Claro que vai dizer, não, mas eu tenho essa individualidade. Sim, mas quando tu tá ali vivendo tão puro, tu entende que a gente se vê no outro, a gente consegue se entender nessa comunhão. Quando tu tá tão assim aberto e tranquilo, tu tá fazendo uma prática na natureza, porque tu é a natureza, os animais ficam em harmonia contigo. Eu já experienciei isso, né? E aí, como nós vivemos nesse mundo? A gente balanceia, a gente chega a uns estágios assim, às vezes a gente desce, vrum. Ah, tá louco, tá tudo errado. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. Por isso que a gente não é ainda esse ser iluminado. O professor falou que tem diversos seres iluminados aí perante ao mundo, os gurus, né? E aí não é esses que ficam se vendendo tanto. Tu encontra ele na tua vida. Tu anda, às vezes, numa casinha humilde, às vezes é uma criança de 9 anos que fala uma coisa de essa pessoa iluminada. O que a gente faz hoje? A nossa parte para a gente se iluminar, a gente se salvar, a gente ficar bem. Porque, na verdade, a gente pode chegar nesse estágio com conhecimento e tentar diminuir a latente entre esses abismos que a gente fica, né? Entre hoje tá tudo bem, entre não, 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 não. Fluir nesses momentos com tudo passa, né? Tudo passa, tudo vai e realmente tá tudo bem. Então, assim, eu acho que pode não fazer sentido tudo isso que eu falei, porque quando a gente recebe essa informação, né, da cultura, né, como assim? Mas é a realidade, né? A gente vê tudo com o mesmo amor, com o mesmo olhar,
com a mesma consciência, faz a gente ficar tão em paz, tão bem. E aí vamos fazer a nossa parte para tentar manter, né? Por isso essas práticas, essas questões de condutas, enfim, né? E, enfim, é isso. Acho que eu achei muito lindo, assim, quando parece, fez assim, quando, né, ele explicando, né, o professor e a ser pura consciência é isso, né? Que estamos bem longe ainda, mas tudo certo. É o que eu sempre te digo, você é tão necessária. Toda essa informação. Obrigada pela sua generosidade em compartilhar gratuitamente, né, do seu Prazer. tempo que vale tanto, do seu conhecimento que vale tanto, que não foi simples, não foi gratuito e não foi fácil de você obter, te custou muitas coisas, e você generosamente vindo trazer aqui pra gente, para nos ajudar também nessa nossa caminhada aí rumo à iluminação, que é uma caminhada conjunta. E quem quiser ser seu aluno, quem quiser praticar contigo, como é que faz? Então, gente, tem o link, né? Eu vou trocar, mas pode mandar em inbox, né? Eu tenho turmas online atualmente, de segunda, quarta, 6 da manhã, terças, 19h30. O valor de uma vez na semana é R$ 120, conjunto, né? E também aulas, né, de mentoria comigo, que a gente marca individual. Aqui em Singapura, por eu estar aqui, eu também atendo, né? Quem mora aqui pode vir e fala comigo e eu sou super aberta. Dá para, inclusive para todo mundo, a aula experimental é gratuita. E o mais legal também é as lives de meditação, segunda, quarta e sexta, para quem está no Brasil, 7 da manhã. E quem está aqui em Singapura, às 18 horas. A gente está sempre aqui online, ao vivo, então tem um grupo bem bacana. E eu volto para o Brasil também, então em setembro estarei lá, né? Para quem acredito, vou ficar entre Rio e Porto Alegre para se organizar. É sempre um prazer, eu acho que se abrir a isso. Talvez tu não goste, talvez não é para ti, mas se abra, experimenta, sente no teu coração, né? Ou talvez eu possa indicar outra professora que eu acho que o importante é a prática, né? Tem gente que vai se encaixar ou não. Por isso que tem vários profissionais de tudo, né? Senão só existia um lugar de pizza, um lugar de japonês. Tem vários professores, E que vários, né? pesado seria, né? Exatamente, é isso aí. Todo Que mundo pesado tem para seria. todos. Então, gente, a Rai, professora de yoga aí sem fronteiras, ela falou Brasil e Singapura, mas eu vou ser ousada aqui, eu vou incluir todos os outros países, não importa de onde é que você está assistindo a gente. Manda um inbox para a Rai, que eu tenho certeza que ela consegue organizar um horário aí com você para te atender e você começar a praticar. Gente, muito obrigada. A gente está aqui há 1h32 e a audiência não cai. O pessoal aqui com a gente. Querido. Vamos ler todos os comentários depois, responder vocês individualmente. Eu vi que acabou não tendo perguntas, mas Eles o pessoal mandaram, mais mesmo. eles mandaram a caixinha que eu botei, né, no meu perfil, por isso que daí eu já estava tudo dentro do nosso roteiro com as Já perguntas, foi né? sendo respondido, Já, então, né? isso. Uhum. Maravilha. O pessoal está aqui contribuindo, o pessoal está mandando palminhas, agradecendo, dizendo o quanto você foi generosa, Rai, em compartilhar com a gente. Realmente faço deles as minhas palavras. Obrigada mais Obrigada uma pelo vez. E obrigada por convite. confiar em mim, para me trazer para Eu esse queria papo. agradecer, queria também falar, né, de ti também dar teu espaço, porque a Lu trabalha com jornalismo, ela já fez matérias para o Fantástico aqui em Singapura, assessoria de imprensa, agora está com uma pegada, né, de viagens, assim. Então, eu acho muito legal essa transição que mostra como a gente também pode ser plural dentro dos nossos setores, né? De deixar o que a gente ama aberto, sem limitar numa caixinha, né? A Lu é jornalista, mas também uma amante de viagens, e por isso ela adora falar sobre isso no perfil dela. E também está sempre aberta. É uma das pessoas aqui que eu vejo mais aberta para fazer coisas diferentes e conversar de tudo. Então tem um conhecimento muito vasto e muito obrigada por aceitar, né? E obrigada, Bruna, por ter dado essa dica para te convidar também. Beijos Ela